Bora pessoal para mais um fechamento. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é dia 31, fechamento aí de mês, né? Dia 31/7. Teve um pregão aqui no mini índice, então a gente vai estar aí mostrando o pregão de hoje no mini índice e também no mini dólar. Então bora lá. Tinha feito aqui essas marcações, como vocês estão vendo, suportezinho aqui embaixo, tá? LTB aqui nessa parte de cima, ó. Olha só, a gente tem uma certa tendência de baixa nesse movimento aqui, ó, mas se a gente puxar aqui, o preço vem numa tendência de alta, e aí ele fez aqui esse movimento de correção até o 38,2 de todo esse movimento aqui, ó, tá? E aí tá segurando nessa região. Então tinha essa LTB aqui, tinha essa regiãozinha de suporte, e o preço abriu justamente com gap de alta acima da média móvel de 200, tá? Olha só, o preço abriu acima da média móvel de 200 com um gap de alta de 486 pontos, né? Então abriu acima de todas as médias, já tocando aqui nessa LTB, linha de tendência de baixa. Iniciou um pequeno movimento de baixa, movimento de correção, e a gente observa que ele veio até a média móvel de 200, junto com a média móvel de 20, aqui estava a média móvel de 50, então ele fez esse movimentozinho aqui de correção, né? Tá? E quando chegou nesse ponto, entra força compradora, né? Então o preço, se a gente puxar uma Fibonacci aqui, ó, desse topo para esse fundo aqui, digamos que segurou aqui no 61,8. Se a gente puxar aqui mais para baixo um pouco, a gente tem aqui a região de 50% de Fibonacci junto com o Fibogap, né? Então o preço segurou aqui nessa região, não deixou nenhum gatilho forte de compra nesse momento aqui, ó. A gente vê candles pequenos, a gente vê aqui um doji, e aí o preço subiu, rompeu a VWAP aqui, ó. Ele rompe a VWAP, tá? E aí esse candle aqui testou a média de 9 e voltou, deixando rejeição, fechou aqui. E esse candlezinho aqui testou a 9 novamente, mas fechou já acima desse topo anterior aqui, e a gente consegue enxergar uma barra ignorada, né? A gente consegue enxergar um micro pivôzinho aqui de alta, ó. E aí a gente tem alinhamento das médias, o preço fechou acima da VWAP, volume alto, né? Nesses dois candles aqui, então a gente poderia comprar aqui, ó, fazer uma comprinha, stopzinho aqui embaixo, tá? E aí o que aconteceu? Ele entregou um belo movimento de alta, mas antes de romper a LTB e a máxima do dia, esse candle veio, né? Veio bastante venda aqui nesse candle, tá? Veio fazendo uma correção até a média móvel de 9, né? Mas não desenvolveu a venda, né? E aí os compradores entraram em ação aqui novamente, ó. A média de 9 alinhada, né? O preço só tocou na média de 9, fechou esse candlezinho, né? Esse candle aqui de conotação compradora tem um volume baixo, né? Mas tem um volume na média, tá, pessoal? Aqui foi um volume grande, né? Teve esse volume grande, mas esse candle aqui tem um volume na média e poderia também ser um candle de compra, tá? Ao superar a máxima dele aqui, acreditando na continuidade e no rompimento dessa LTB, beleza? Então, se você não sentia segurança de comprar aqui, então ficaria de fora, né? Esperaria romper e tal, esperaria outras oportunidades, ou talvez aí
cada um tem uma forma de operar. Então, na minha visão, né, estou mostrando na minha visão, né, trabalhando a favor a favor da tendência, a favor das médias móveis. Então seria compra, né, compra nessa região, compra aqui também. Aí aqui ele fez o rompimento da máxima do dia, né, esse candle aqui, ó. Esse candle ele foi uma barra grande, né, tem alto volume, né, volume acima da média. Ele rompeu o topo anterior, né, a máxima do dia, que era uma resistênciazinha, rompeu essa LTB, né, e aí a gente vê os compradores atuando fortemente, tá, pessoal? Então aqui a gente já tem o preço um pouco esticado, né, para comprar, mas quem comprou aqui ou aqui, né, conseguiu um bom deslocamento na ponta compradora. Então ele conseguiu romper essa região de LTB, tá? Aqui tinha um topinho nessa região aqui. Então o que aconteceu depois, né? Os vendedores empurraram o preço, né, para baixo, né, fazendo mais um movimento de corretivo. Se a gente puxar uma FIBO, ó, deixar o gráfico limpo aqui, se a gente puxar uma FIBO desse movimento de alta, a gente tem o preço segurando aqui no 61.8. Entrou uma comprinha aqui, depois os vendedores defenderam, o preço ficou aí com candles pequenos, né, trabalhando dentro dessa região de 50% de Fibonacci, né, volume baixou, se sustentou acima dessa região rompida, acima da LTB, né, e aqui veio o horário de almoço, né, a partir de meio-dia. Então nada mais a se fazer por enquanto, mas perceba que o preço ele ficou dentro dessa região. Olha só, o preço ficou dentro dessa região de 50% de Fibonacci, né? Eu digo 50, entre o 38,2 e o 61.8. Deixa eu só preencher aqui para vocês enxergarem melhor. Durante o horário de almoço, né? Então o preço ficou consolidado, né, com volume baixo. Deixa eu apagar aqui essa. Então, horário de almoço sempre o volume fica mais baixo, né? Então a gente vê que o preço ficou, ó, a partir de meio-dia aqui, ficou bem consolidado aqui, até aqui, né? A gente pode até puxar aqui um pouco, ó. Então ficou bastante consolidado, mas ele se sustentou, né? Não houve força vendedora para jogar o preço aqui para baixo, né? Então o que acontece? A gente observa que ele deixou aqui um martelo, né, invertido, ou outros chamam de estrela cadente. Então o preço fez essa correção até as médias aqui, ó, deixou um martelinho, mas está dentro dessa consolidação. Então talvez a pessoa não sentia segurança, ainda era hora de almoço, e aí ele saiu dentro dessa região, e aqui, ó, a partir de 1 hora entrou força compradora e veio atacar essa máxima, tá, pessoal? Veio atacar essa máxima aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui. Então aqui, ó, tinha a máxima do dia. Ele chegou na máxima do dia, deixou aqui, ó, uma rejeição, né? Muita gente vendeu aqui, mas os compradores continuaram, né, elevando o preço para cima novamente. Continuou, né? Deixa eu puxar um pouco aqui. Aqui ele não chegou a fazer nenhum pullbackzinho na média de 9, então não dava para comprar aqui, tá? E aí entregou mais um movimentozinho. Vamos ver aqui se ele cumpriu algum alvo de Fibonacci, né, desse fundo. Deixa eu colocar aqui uma. Aqui, ó, cravou o alvo de 100%, e a partir do momento que ele cravou o alvo de 100%, a gente vê que o preço ficou lateralizado, né? Ó, deixou um topo aqui. Olha só. Já assim. Ele veio aqui embaixo na média de 50, depois voltou, testou novamente essa região, caiu, veio aqui embaixo.
e fechou consolidado. Então assim, dentro desse cenário aqui, nada a se fazer, tá? Não acho interessante não. Aqui a gente teve umas duas oportunidades. E agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar. A gente vê que, olha só, é uma grande consolidação ampla, né? E o preço hoje abriu justamente numa região de suporte, né? Então, quando isso acontece, a gente já consegue uma oportunidade de comprar nessa região. Então, você já poderia aí, ó, pensar numa compra aqui nesse suporte, né? Stopzinho aqui de 16 pontos e chegou aí a subir mais de 50 pontos, tá? Então ele veio rompendo a média de 200, né? Aí chegou nessa região aqui, a gente vê que ele fez um ombro, cabeça, ombro, né? Na região de resistência. Olha só. Aqui a gente tem, ó, ombro, cabeça, ombro. E aí ele reverte esse movimento. Porém, olha só, fica consolidado, médias flats, né? Nada a se fazer, nada, tá, pessoal? Então, basicamente, eu vejo duas oportunidades aqui. Seria uma compra nesse fundo e uma venda aqui, ó. Poderia ter sido uma venda bem agressiva, tá? Bora ver. Esse candle aqui, a gente vê ele como um engolfo, né? Em uma região de resistência, alto volume. Aqui a gente tem também outro candle engolfando. A gente tem um candle também com alto volume na média, ó, volume na média. Então poderia pegar uma venda aqui com o alvo aqui no meio da consolidação e ter aí tirado um lucro bom, porque a gente está numa resistência forte. Então nesse cenário a gente espera aí um gatilho legal nas extremidades e opera. Beleza? Então basicamente foi isso aqui, nada a comentar tanto aqui no dólar. Nessas lateralidades aqui não tem muito o que dizer, né? A gente vê que o preço não andou legal, né? Beleza, pessoal? Então esse aí é mais um fechamento, hoje dia 31/7, encerramos aí o mês de julho.